Valores do reino de Deus nos relacionamentos interpessoais. Então, esses são os provérbios de Salomão, capítulo 25, que queremos estudar e aprender um pouquinho mais os valores do reino nos nossos relacionamentos. Conforme o versículo 1, esses provérbios, que são chamados provérbios de Salomão, foram transcritos pelos homens a serviços de Ezequias, rei de Judá. Então, primeiramente, nós precisamos entender que Salomão, ele reinou no ano 970, 930 a.C. 1 Reis 3, 5 a 13, vai trazer para nós uma ideia do que significou o seu reinado, que foi um reinado próspero, por causa da sabedoria que Deus conferiu a Salomão, uma vez que ele deu a ele a oportunidade de escolher entre sabedoria ou riquezas, ou poder, e o que Salomão escolheu foi a sabedoria, e com a sabedoria Deus lhe deu as demais coisas. Ezequias reinou em 715 a 686 a.C. Essa data, ela nos mostra que esses provérbios aqui, eles surgiram praticamente 2 séculos depois de Salomão. E 2 Reis 18 vai nos mostrar, 3 a 5, como foi o reinado de Ezequias. Que Ezequias foi um dos maiores reis na sua observação da vontade de Deus, o seu temor a Deus. Antes dele e nem depois dele jamais existiu um rei que tivesse uma postura como a de Ezequias, que foi alguém que realizou então coisas que a gente chama de tempo de renascimento. Por isso ali consta que o reinado de Ezequias é considerado um tempo de renascimento para Israel, para Judá. Esses provérbios aqui, do capítulo 25 até o capítulo 29, faz parte dessa 4ª coleção de provérbios de Salomão, que foram compilados pelos escribas. Que na época do rei Ezequias tiveram uma intensa atividade literária. Ou seja, eles reuniram ainda aquilo que não estava devidamente registrado da sabedoria de Salomão. Não sabemos se eles reuniram exatamente aquilo que Salomão falou, ou se eles seguindo a linha de raciocínio e a inspiração de Salomão, que vem do Senhor, que vem do Espírito Santo, escreveram dentro da linha de raciocínio dele coisas a mais que eram necessárias a respeito dos relacionamentos. De qualquer forma, o mesmo Espírito que inspirou Salomão também inspirou os escribas no período de Ezequias. E quando fala de compilação, a ideia é que foi reunido aquilo que não tinha sido acabado de ser reunido. Então foi reunido na época de Ezequias e transmitido a nós hoje. E os ditados desse capítulo, que nós vamos ver hoje, capítulo 25, eles podem ser interpretados como paralelismos sintéticos. Então um versículo fala uma verdade, ou a verdade. O versículo seguinte vai repetir a mesma síntese, ou formando uma síntese. Ele vai repetir essa verdade em outras palavras, elucidando muitas vezes aquilo que o anterior disse. Isso você pode encontrar em 2 versículos, como você pode encontrar no mesmo versículo esses paralelismos, onde é que parece que acontece uma repetição com outras palavras para criar uma síntese, trazendo clareza à ideia que quer se transmitir. Primeiro ponto, as máximas referentes aos reis, versos 2 a 7. Então nós temos essas máximas referentes aos reis. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é investigá-las. Então, o que vemos aqui? O que nós podemos entender aqui? Que o sábio Salomão e os escribas aqui que reuniram a sua sabedoria nesse momento, no capítulo 25, eles estão mostrando aqui a nós que a glória dos reis não está no poder ou na riqueza. Essa é a visão que nós temos no reino desse mundo. O reino desse mundo vai nos mostrar que a glória dos reis está na sua imposição, no seu poder bélico, na sua capacidade por meio da riqueza de mostrar o alcance e envergadura do seu reinado.
Conforme a palavra de Deus, o reino de Deus e a visão de Salomão, né, a glória dos reis está em investigar os mistérios de Deus, entender as coisas que aos outros está velado, por causa do pecado, da realidade da queda. E o Novo Testamento nos traz luz a respeito dessa situação, nos mostrando, né, conforme 1 Coríntios 2, 4 a 6, depois 1 Coríntios 2, 9 e 10. Primeiro 1 Coríntios 2, 4 a 6 vai dizer que a sabedoria desse mundo, né, a dos poderosos desta época, eles estão reduzidos a nada diante da revelação que nós temos do reino dos céus. E aí, 1 Coríntios 2 vai nos mostrar que aquilo que olhos não viram, né, nem ouvidos ouviram, Deus revelou a nós pelo Espírito dele. Então, o Espírito Santo, ele sonda as profundezas de Deus e revela ao nosso interior coisas que até anjos anelavam entender, certo? Então, hoje a nós é revelado isso que Deus encobre ao mundo. E é isso que o versículo 2 mostra, quanto Deus é misterioso. Mas a glória dos reis está em investigar os mistérios e proclamar isso, né? Então, o rei, ele não é só alguém investido de autoridades civis, mas ele é alguém investido de autoridade espiritual na concepção bíblica. Outra coisa importante. Como a altura dos céus e a profundeza da terra, assim também o coração dos reis é insondável. Então, a ideia de que não tem como a gente entender o que passa dentro de um coração de um rei, né? Isso, na verdade, também é um ser humano. Quem é que sonda corações, sabemos, é Deus, né? Aí vem a sequência mostrando, tire a escória da prata e sairá um vaso para ouvir e vestir, e o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Então está mostrando a importância de se contribuir para um governo do justo, para que os parceiros do rei, né, venham a ajudá-lo a consolidar a justiça e não o atrapalhem. Então acreditamos que o Salomão, ao escrever isso, né, ou deixar registrada essa ideia, que depois foi escrita, ele teve a experiência de querer algo, mas muitas vezes não conseguir consolidar por causa da escória que existia no império. Máximas referentes aos reis agora e a postura diante das autoridades. Então agora temos um além, que é como devemos nos comportar diante de autoridades. Então não se glorie na presença do rei, nem se ponha no meio dos grandes, porque melhor é que ele diga suba para cá do que ser humilhado diante do príncipe. Então como é importante saber qual é o nosso lugar nos relacionamentos. Qual é o nosso lugar diante das autoridades? Nós não precisamos aparentar além do que aquilo que realmente somos, porque isso vai prejudicar a gente, né? A gente corre o risco de ser humilhado, né? Porque aquele que quer ser exaltado será humilhado, mas aquele que se humilha, esse será exaltado. Lucas 14:8, Jesus vai trazer essa mesma ideia, né? Falando do banquete, elucidando isso na história do banquete, dizendo, não procure os melhores assentos, né? Para que você não venha passar a humilhação de ser convidado a se retirar e ir para os últimos assentos. Então comece indo nos últimos assentos, para que você tenha a honra de ser convidado para os melhores. Isso vale também no trabalho, na profissão, né? Nos relacionamentos, as festas mesmo, enfim. Não procure local de destaque, que você possa ser honrado pelas pessoas e não buscar a própria honra. Agora, num segundo momento, temos o uso apropriado da língua. Versos 8 a 15. Então, essa é uma aula que, inclusive, vocês tiveram de forma mais específica anteriormente, né, pela irmã Cíntia. E agora a gente vai falar rapidamente, né, nesse bloco aqui do uso apropriado da língua. Então, primeira lição aqui, ó, cuidado com os julgamentos precipitados que se faz. Então, não se apresse a levar ao tribunal, pois ao fim, o que é que você fará se o seu próximo o puser em apuros? Defenda sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo do outro. Do contrário, quem o ouvir poderá envergonhá-lo e você nunca se livrará dessa má fama. Então, nós somos suscetíveis a equívocos, né? Quando nós temos uma visão a respeito de algo que a gente vê. Nós temos uma visão unilateral, a gente de repente viu um momento, mas não soube a intenção, não soube o que aconteceu por detrás daquele momento. Então, é importante investigar mais para saber o que ocorreu, né? Mas
em se tratando da malícia, que sejamos como pombas, as Escrituras vão dizer no Novo Testamento. Mas em se tratando de anunciar o reino, precisamos ser também astutos como serpentes. Mas não é legal, né, como a gente vê aqui, revelar o segredo do outro. Então procure resolver as coisas em linha reta. Isso nós vamos ver na sequência. A palavra apropriada na hora certa é de grande valor. Como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Então, assim, olha só que bonito. Ó. Maçãs de ouro são palavras preciosas. Em bandejas de prata é um ambiente próprio para o ouro, bandejas de prata. Então, se você pegar ouro e lançar lá na terra, você está botando fora o ouro. Né? Se você lançar o ouro no meio dos porcos, né? Que nem se fala das pérolas aos porcos, eles vão dilacerar aquilo, eles vão pisotear nisso e não vão dar o devido valor. Então, a palavra na hora certa, essa é que vai receber o valor que merece. Então, cuidado no contexto onde a palavra é lançada. Como pendentes e joias de ouro puro, assim é a repreensão dada por um sábio a um ouvinte atento. Então, ali já pode ver que há um paralelismo sintético. De um lado mostra, já traz uma ideia inicial, maçãs de ouro em bandejas de prata, e agora é trazido já um exemplo da vida prática, que é quando você tem uma repreensão a dar, não dê a pessoa que não vai dar valor a essa repreensão, a pessoa que não está interessada, a um estulto, a uma pessoa que se enraivece e que não vale a pena. Então, traga essa repreensão, essa edificação para quem está atento a aprender. Então, aí você está incrustando maçãs de ouro em bandejas de prata. Provérbios 25, 25 vai nesse mesmo sentido, quando diz como água fria para quem tem sede, assim é a boa notícia que vem de um país distante. Então, de novo, a gente aprender a trazer boas notícias, né, para as pessoas. Então, ser evangelistas, isso aqui é muito importante. Isso aqui, né? Então, a gente se tornar evangelista das pessoas. O que é a boa notícia? É evangelho. Então, o evangelho é como água fria para quem tem sede, então, para aqueles que têm sede. Tá? Então, é para o ouvido atento. Então, para quem tem a necessidade, estejamos atentos e comuniquemos aquilo que as pessoas precisam. Em seguida, temos o paralelismo antitético. Tá? O que é antitético? Então, não é sintético, não é uma ideia que complementa a outra no verso seguinte, mas são ideias antitéticas, opostas entre si. Então, como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é aquele que se gaba de presentes que não deu. Então, veja que temos uma palavra negativa a respeito daquelas pessoas que gostam de se promover diante dos outros, né? de se autopromover ao ponto de falar até mentiras a respeito de si para se mostrar, como a gente fala, né? Em termos bem populares. Então, como nuvens e ventos que não trazem surgem, aquele que se gaba de presentes que não deu. Então, aquelas nuvens que vêm, que a pessoa em tempo de estiagem tem toda aquela esperança, agora a chuva está vindo, e aí a nuvem passa vazia e não traz nada. Então, é uma esperança que se desvanece, assim é aquele que se gaba do que não fez. E em seguida mostra o contrário agora, uma antítese, que é o quê? Como frescor de neve no tempo da colheita, assim é um mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. Então, diferente daquelas nuvens vazias, aquele que traz a mensagem com fidelidade para aqueles que o enviaram, né? Aqueles que o enviaram com a pretensão de receber a notícia correta das coisas. Então, quando vem uma boa notícia, a alma fica refrigerada, fica animada, a esperança se renova, né? E não se desvanece. O uso apropriado da língua ainda. A fala mansa, humilde e persistente quebra até o coração mais duro. Então, com paciência, diz ali o verso 15 do capítulo 25, com paciência se convence um príncipe, a língua branda quebra ossos. A língua branda quebra ossos. Uma língua branda parece algo frágil, algo que não se impõe, mas é justamente isso que quebra ossos.
Lucas 18, 1 a 8 vai nos contar essa parábola do juiz iníquo, o juiz incompassivo, que não tinha misericórdia de ninguém, mas aquela viúva insistentemente, humildemente, persistentemente bate a porta dele até que sua causa é defendida. Então, com a humildade e a insistência, ela conseguiu receber o que precisava até de um juiz que não tem compaixão. Então, nesse sentido, a língua branda quebra ossos. Terceiro bloco aqui desse provérbio 25 vai nos mostrar o valor do equilíbrio, tá? Entre outras coisas, né? A gente procura trazer uma estrutura para ficar mais fácil a assimilação do conteúdo. Não vá com tanta sede ao pote. Então temos um paralelismo sintético aqui. Você encontrou mel? Coma apenas o suficiente para que você não fique enjoado e venha vomitá-lo. Então esse primeiro momento aqui vai nos quem é que vai encontrar mel e comer até vomitar? Mas às vezes a pessoa vai com muita sede ao pote, né? Encontrou algo que gosta de comer e depois passa mal de tanto que come. E talvez você já passou por isso, eu já passei, né? Pô, a gente passa mal porque comeu demais uma coisa que gosta. Então não vá com muita sede ao pote ou com muita fome, né? Não seja frequente na casa do seu próximo para que ele não se canse de você e passe a detestá-lo. Então a gente vê que aqui a síntese acontece. Aqui mostra de novo uma situação da vida real em que se entende agora o que significa isso, encontrar mel e comer demais a ponto de vomitar. Então é quando você encontra, por exemplo, alguém muito agradável, generoso, alguém que gosta, que te recebeu muito bem na sua casa, e você vai lá agora, que legal, ele é muito bacana, vamos lá de novo, vamos lá de novo, vamos lá de novo. E você vai ao ponto dele enjoar de você e passar a detestá-lo, querer vomitar você. Então, cuidado com isso, tenha equilíbrio, né? Não seja frequente na casa do seu próximo. Provérbios 25, 16 a 17. Terceira coisa aqui, ó, ainda não falando do valor de equilíbrio. O que também é uma vida em equilíbrio? Ó. Martelo, espada e flecha aguda é o que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Então, o cuidado de não fazer fofoca. Tem a ver também com aquilo que nós vimos antes, quando se vê uma coisa e se julga rapidamente através daquilo que viu unilateralmente. Muito cuidado com isso. Luiz Saião vai nos dizer, quando uma pessoa lhe fala mal de outra pessoa, ela pode estar revelando mais a respeito de si mesma do que do alvo da fofoca, né, da outra pessoa. Então, muito cuidado com fofoqueiros e cuide para você não ser um, né? Quem de nós não já teve esse prazer de falar mal de outro, né? Para de repente se sentir melhor consigo próprio, é um engano. Quando a pessoa fala mal de outra pessoa, ela está revelando muito da sua imaturidade, né? Do quanto ela é incompassível ao ponto de falar de um outro, o quanto ela está julgando precipitadamente, o quanto ela é preconceituosa também. Então, cuidado com isso. 1 Pedro 2, 1 também vai nos trazer a advertência de evitarmos todas essas coisas, entre elas a maledicência. O valor do equilíbrio, ainda, 16 a 25, verso 19 agora. Tá? Quem confia em uma pessoa desleal acaba mal. Então, como o dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança numa pessoa desleal em tempo de angústia. Provérbios 25, 19. Então, não sei se você já teve a experiência de comer alguma coisa com dente quebrado, né? Alguma coisa mais sólida. Se você já teve que andar com um pé que estava destroncado ou não firme, com algum problema. Enfim, tudo isso é bem complicado, é bem difícil e por vezes causa dor. Assim é a confiança numa pessoa desleal em tempo de angústia. Então, no momento em que você mais precisa de um parceiro, ele zarpa fora. Ou de repente ele se volta contra você e mostra que ele estava contigo até então pelo impor interesse próprio. Ele não estava porque realmente gosta de você, porque é uma pessoa em qual você vale a pena investir. Então você investiu tempo, às vezes até valores, né, numa pessoa que na hora da dificuldade, na hora da angústia, zarpou fora. Agora vamos para um quarto bloco, que está dentro de Provérbios 25, que é o valor da compaixão. Como quem se despe num dia de frio e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções para quem está aflito. Então temos aqui
o início de uma síntese. Vamos para outra parte, onde a síntese vai se completar. Se o teu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber, porque assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. Não parece de primeiro momento que esses versículos estão tão interligados assim ao ponto de formarem uma síntese. Mas existe aqui sim uma interligação importante. Porque no primeiro momento se mostra o que é uma pessoa que não tem compaixão e que toma uma atitude que parece boa, mas na verdade ela não está atentando para a necessidade real daquele que está aflito. Então ele está cantando vantagem, vamos falar agora para entendermos bem o termo aqui, e cantando vantagem diante de quem está em desvantagem, contando que trocou seu carro de 2 anos de uso a quem já tem um carro de 20 anos de uso e que está caindo aos pedaços. Então, que está lá contando que viajou para o exterior, aquela pessoa que mal e mal pode andar de ônibus. Então, essas coisas, né? Quando muitas vezes as pessoas com soberba agem e pensam que não está fazendo nada demais, porque não pensa do outro lado, não se coloca na pele do outro. Como é que seria se eu estivesse na situação do outro, ouvir o que eu estou falando agora? Então isso é falta de compaixão. Agora, do outro lado, nós vamos ver o que é uma atitude esperada por Deus, né, de compaixão. Então ali fala até assim, se o teu inimigo tiver fome. Então não está nem falando só de alguém aflito, mas está falando do inimigo aflito. O inimigo que está sendo afligido pela fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo estiver afligido pela sede, dá-lhe de beber. Porque assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele e o Senhor recompensará você. Então veja que está dizendo já qual é a perspectiva, né, de uma situação semelhante, né, onde a pessoa está aflita, está necessitada, naquele que tem a visão do reino agora, que tem vamos falar assim, um olhar para o outro porque a sua situação com Deus está bem, está resolvida. Então ele olha para o outro com compaixão, e ele, mesmo que esse outro lhe fez mal ou lhe quis mal, outrora. Então, tendo oportunidade de fazer o bem, faça. E aí, amontoará brasas vivas. As brasas vivas era uma atitude que existia lá, naquele período, na antiguidade, em que era uma penalidade que se fazia carregar sobre a cabeça, né, algum recipiente com brasas vivas, como uma forma de expiação do pecado daquela pessoa que cometeu algum delito. Então a pessoa tinha que carregar aquelas brasas vivas num recipiente sobre sua cabeça. Isso é usado de exemplo aqui para mostrar que você faz isso de uma forma figurativa ao fazer o bem a quem lhe fez mal. Isso deixa a pessoa constrangida e, quem sabe, levará ela ao arrependimento e a mudanças, porque o teu inimigo, por vezes, é exatamente aquele que o Senhor colocou em sua vida para ser transformado. Lembrando de Estevão, né, e do apóstolo Paulo, que Paulo, antes de se converter ao Senhor Jesus, com poucas palavras que o Senhor lhe falou, ele tinha visto o testemunho daquele que por ele era afligido, né, que o apóstolo Paulo, como um chefe, né, daquela legião de soldados, enfim, enquanto apedrejavam a Estevão, ele assistia a tudo segurando as suas roupas, né? E isso mostrava que ele tinha o poder ali de observar, comandar aquela situação. Mas ele viu o quanto o Estevão em nenhum momento sentiu raiva ou mostrou algum sentimento de vingança. Antes orou para que o Senhor tivesse piedade, tivesse misericórdia e não lhes imputasse aquele pecado. Essas palavras atravessaram o coração de Saulo ao ponto de que um dia, quando o Senhor o encontrou, ele sabia exatamente o que precisava fazer. Então, seja assim na vida do seu inimigo. E aí temos Romanos 12, 19 a 21, que vai nos confirmar, praticamente como um Ctrl+C, Ctrl+V, uma cola praticamente desse verso, nesses versos que nós acabamos de ler, versos 21 e 22. Quinto bloco. Então temos aqui o uso temperado da língua. Novamente volta a questão da língua, para ver como é importante esse assunto.
O vento norte traz chuva e a língua que espalha calúnias traz o rosto irado. Então a língua que espalha calúnias é como um vento que espalha, aqui mostra o exemplo da chuva, né? Então ela espalha como chuva e calúnias, e isso traz a ira, a pessoa que se sentiu traída, né? A pessoa contou coisas importantes, contou coisas suas, segredos seus, e a língua espalhou isso, né? Então aquela pessoa que você confidenciou coisas espalhou isso. Quanto isso traz ira ao coração de quem você, aquele que confiou, né? Essa verdade que foi simplesmente espalhada. E agora vem o verso 25, desculpa, o verso 24, que vai nos dizer: melhor é morar no canto do terraço do que com uma mulher briguenta na mesma casa. Então aqui, se de um lado mostra em cima a fofoca, novamente, né, que traz o rosto irado, ou as calúnias, né, a difamação, embaixo, ou na sequência, nós vemos aqui as palavras que são de pessoas que resmungam, que murmuram, que reclamam da situação que vivem e que não conseguem ver o lado bom das coisas. Então, é melhor morar num canto de terraço do que morar numa mansão com uma pessoa murmurenta, uma pessoa que reclama das situações e não consegue ver o lado bom das coisas. Colossenses 4:6 vai dizer: a vossa palavra seja sempre agradável, seja temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então veja como Deus ele valoriza a postura de positivismo nas palavras, e você ter um cuidado na forma como você vai falar, o que você vai falar. E a gente sabe o quanto isso muda a nossa vida quando a gente tem cuidado com as palavras, né? Então nem tudo aquilo que a gente sente tem que ser falado para acontecer o alívio, né? Às vezes aquelas coisas negativas, quando a gente põe para fora, a gente intensifica ainda mais o negativismo na nossa vida, na vida das pessoas, e atrai, vamos falar assim, atrai Satanás, inclusive, sobre nossas vidas. O valor de uma identidade sólida. Então esse é o sexto ponto importante, ó. Como fonte que foi turvada e manancial contaminado, assim é o justo que cede ao ímpio. Veja a importância aqui. Quando um justo fraqueja diante do ímpio, quando um justo se desvia, né, por estar ouvindo e se sentindo atraído pela proposta do ímpio na sua impiedade, é comparado a uma fonte que antes era potável e que agora foi turvada, ou um manancial que antes era próprio para consumo, para banho, enfim, e agora está contaminado. Então, o cuidado aqui é o que? É cuidar de si, é sempre estar diante do Senhor, pedindo perdão pelos pecados, colocando diante dele as mágoas que surgem dos relacionamentos, expondo isso diante do Senhor, curando as traumas, as feridas diante do Senhor com o bálsamo do Evangelho, para que a gente não se torne vulnerável à contaminação do ímpio. Então nós estamos aí para sermos influenciadores, pessoas que contagiam os outros a servir e adorar o Senhor, e não o contrário. Pessoas que cedem à impiedade porque não estão firmes com o Senhor, porque permitem que mágoas, ressentimentos ou a própria atração pelo pecado, a inveja dos iníquos, faça com que seu coração fique vulnerável ao erro. Provérbios 25:27 vai nos dizer ainda: comer muito mel não é bom, assim procurar a própria honra não é honra. Aqui a gente podia enxergar também um tipo de paralelismo sintético, uma complementação do que está anteriormente dito. Uma vez que quando a gente quer buscar muito o prazer na nossa vida, isso não acaba bem. Assim, procurar a própria honra não é honra. Então, muitas pessoas são muito preocupadas em mostrar o quanto merecem aplausos, o quanto merecem ser valorizados no que fazem, e isso não é honroso. Então nós não devemos fazer as coisas visando aplausos, visando reconhecimento, mas fazer as coisas como quem está transbordando da graça do Senhor na sua vida, da presença do Senhor, como alguém que tem um senso de pertencimento a Deus, ao Pai, e a uma missão maior nesse mundo.
E aí a gente não vai buscar a própria honra, a gente não vai ter essa preocupação, e aí seremos honrados sem buscarmos isso. Isso é importante. Então, uma das coisas que contamina o manancial, né, contamina o nosso manancial, a nossa fonte, nós como fontes, e onde nós podemos ceder ao ímpio, é a busca da honra, é a busca de valorização das pessoas. Isso pode nos desviar da justiça de Deus, pode nos desviar da santidade. Então, cuidado com isso. E aí a sequência vai dizer, como cidade derrubada, que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Então veja, mais uma vez mostra aqui a vulnerabilidade que pode existir em nós, como uma cidade que não tem muros, o que naquela época era inconcebível, né? Uma cidade que não tinha muros, era uma cidade facilmente saqueada, né, por outros, né? Como era muito comum isso, né? As guerras ainda hoje existem, mas aqui está sendo deixado bem claro que as cidades, elas eram muradas, e isso fazia parte, né, de construir uma cidade. Uma cidade que não tinha muralhas era suscetível ao ataque. Então, assim é aquele que não tem domínio próprio, aquele que não tem domínio de si. O domínio de si só é possível quando temos uma ação maior sobre nós de alguém que toma conta de nós. Então, nós podemos nos dominar. Como é que nos autodominaremos sozinhos? Isso é praticamente impossível. Precisamos de um sujeito maior sobre nós, e esse sujeito é Deus. Quando Ele está dominando sobre nós, governando, então é possível exercer esse domínio próprio, que as Escrituras tanto valorizam e fomentam. Sempre de novo. E aqui temos uma palavra importante, né, para estar encerrando esse capítulo 25, que é o valor de uma identidade sólida. Né? Então aqui eu quero reforçar aquilo que até então nós vimos, dizendo o seguinte a você, né, que se dedicou a ouvir e a ler esse estudo da IBED. Confie na palavra do Pai a seu respeito, tu és o meu filho amado. Isso é que vai conferir uma identidade sólida para você, isso que vai te criar resistência diante das tentações, tanto daquilo que nós ouvimos, de trazer uma palavra dita na hora errada, de fazer fofocas, também de se irritar, né, quando outros vão fazer fofocas contra você, vai te proteger de mágoas, não vai deixar a tua fonte se turvar. Bom, então confie na palavra do Pai a seu respeito quando diz, tu és o meu filho amado. Mas aí talvez se veja à sua mente o seguinte, ok, mas quem é que recebeu essa palavra? Não fui eu, foi Jesus. Quando foi batizado, né? O céu se rasgou, se abriu e o Pai falou lá do céu, tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Mas Lucas 3,38 vai nos mostrar que logo em seguida, propositadamente por Lucas, é escrito a genealogia. Logo em seguida do batismo de Jesus, Lucas escreveu a genealogia que confere a Adão uma nova identidade através do batismo de Jesus. Então, depois de Jesus é batizado, segue-se uma genealogia retroativa de Jesus até Adão. E nessa genealogia, surpreendentemente, em Lucas 3,38, Adão é chamado agora filho de Deus. Então não temos mais lá como Adão, pai da raça, ou Adão, o precursor do pecado, mas nós temos ali o Adão, filho de Deus. Então entendam o seguinte, quando Jesus é chamado de filho amado em quem tem prazer, a partir dali um ser humano, porque Jesus se tornou homem, um ser humano foi recebeu esta bênção do dito de Deus. Então Deus disse isso para um ser humano, tu és o meu filho amado. E esse ser humano levou sobre si o teu e o meu pecado, para que nós pudéssemos ouvir essa mesma palavra. Deus tem prazer nos seus filhos. Tanto que diz, vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Né? Então aquele que nasceu de novo, ele se torna filho de Deus. Isso também está no prólogo de João, no primeiro capítulo. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então observe que quem recebe a Jesus no seu coração, recebe a mesma palavra de bênção. Tu és o meu filho amado. Se você se sente um filho e uma filha amada por Deus, tua atitude diante do mundo, da sociedade, será outra. Você não vai mais ter prazer em fazer fofoca e falar mal de outras pessoas. Você vai querer abençoá-las, porque você foi abençoado. Você não vai guardar mágoas e ressentimento daqueles que lhe ferem, porque
você foi perdoado dos seus muitos pecados pelo inocente que morreu por você. Então o inocente levou sobre si a tua culpa, o seu pecado, ele apanhou por você, ele foi cuspido e humilhado sem merecer coisa alguma dessa sentença que você merecia. Pois bem, ele levou isso sobre si, morreu com isso, ressuscitou para que você pudesse ser uma nova criatura. E essa nova criatura agora é um filho e uma filha amada por Deus. E isso muda a nossa forma de nos relacionarmos com as pessoas. Então, deixe que esses valores do reino sejam introduzidos mais e mais em seu coração e em seus relacionamentos. E entenda que você hoje é um filho e uma filha amada. Essa é a sua identidade. É isso que vai dar para você tudo aquilo que você precisa para que aquilo que é dito aqui como o ideal, né, que nos é transmitido nas escrituras, nos provérbios de vida, se concretize na sua vida. E você possa ser abençoado e ser uma bênção. Né, para que você possa ir bem nesse mundo. Para que possa, através de você, Jesus brilhar para as pessoas. Então, para que assim brilhe a luz de vocês diante dos homens e eles glorifiquem ao Pai que está nos céus. Deus o abençoe, né? E que essa palavra de Provérbios possa ter falado profundamente ao seu coração e trazer reflexos sólidos nos seus relacionamentos. Amém.